E aí, beleza? Em 1965, poucas pessoas acreditavam que o conflito no Vietnã se transformaria em uma guerra em grande escala. Um dos primeiros sinais que estava por vir era o bombardeio americano de alvos secretos dentro de um país chamado Laos. Jatos militares sobrevoavam uma área rural agrícola no meio do dia, soltando bombas em todos os campos, destruindo todas as plantações e casas em seu caminho. A bordo da USS Ranger no Golfo de Tonkin, o piloto Dengler e o seu esquadrão naval participam de uma reunião para a missão. O esquadrão deve sobrevoar a parte norte do Vietnã para cortar a linha de suplementos do inimigo. Mas como a missão é secreta, o esquadrão é lembrado de que não devem falar sobre ela com ninguém, nem mesmo com suas famílias e entes queridos. Para se preparar para a missão, o esquadrão assiste um curto filme sobre como sobreviver na selva, que explica como se esconder com folhas e chamar a atenção de um avião, mas os soldados, por enquanto, acham isso ridículo. Eles também têm permissão para solicitar ajuste nos equipamentos e rações que estão levando. Então Dengler pede uma aba secreta em uma de suas botas para esconder seu passaporte americano. Na reunião final, o líder do esquadrão dá seus últimos lembretes. Ele adverte o esquadrão contra o uso de rádio militar, pois o exército tem recebido relatórios de que os inimigos têm sido capazes de interceptar seus sinais de rádio, usando-os para uma emboscada. Durante a reunião, Dengler é escolhido como líder da missão. E no dia da missão, Dengler e seus melhores amigos realizam um antigo ritual, apoiando suas testas na parede enquanto desejam boa sorte uns aos outros. Então os 4 jatos de combate decolam rumo ao Laos, no norte do Vietnã. Quando o esquadrão começa a bombardear a área designada, os locais imediatamente revidam e o jato de Dengler é atingido e começa a cair. Enquanto a asa esquerda se desfaz lentamente, Dengler usa suas habilidades de piloto para fazer um pouso forçado e saltar para a segurança no solo. Os inimigos já estão à sua procura, então Dengler corre pelo campo para se esconder na selva. Lembrando-se do vídeo, ele se esconde sob um monte de plantas e não sai até que os soldados passem por ele. Ele deixa um rádio militar sobre um monte de folhas e entra fundo na selva. Ele encontra uma estrutura e acha comida. Depois começa a dormir em um saco plástico e sempre cobrindo-se com folhas. Quando ele ouve um helicóptero militar dos Estados Unidos voando por perto, ele tem cuidado ao deixar seu esconderijo, mas precisa esperar uma família local passar antes de realmente sair. Ele até sobe em cima de uma rocha para tentar chamar a atenção do helicóptero com um pequeno espelho, mas já é tarde demais e o helicóptero se foi. Depois Dengler para beber água em um rio para tentar se refrescar do calor tropical, mas os locais o cercam e o capturam. No início, Dengler é levado para uma aldeia residencial próxima onde ninguém fala inglês. Dengler é amarrado no meio da aldeia e eles ignoram seu pedido por banheiro. Então ele acaba fazendo nas calças e ele passa o dia inteiro lá no chão, enquanto os locais o encaram como um animal de zoológico e uma criança até o incomoda, pendurando um inseto na frente do seu rosto. Na manhã seguinte, Dengler é levado novamente, só que dessa vez o grupo atravessa uma ponte para chegar a uma seção diferente da selva. Quando param para descansar, Dengler observa os homens fazendo fogo para aprender a técnica deles. Às vezes helicópteros passam voando e os homens sempre arrastam Dengler para os arbustos para evitar ser visto. Durante essas pausas, os captores também aproveitam a chance para atormentar Dengler. Eles o amarram contra uma árvore e atiram nele, mas não acertam os tiros, apenas ficam torturando ele para deixá-lo temporariamente surdo. Depois de muito caminhar pelos campos e se esconder dos helicópteros, eles chegam a outra aldeia e jogam Dengler em um caminhão para levá-lo à capital do Laos. Lá, Dengler é arrastado para uma casa elegante e conhece o governador provincial. Ao contrário dos soldados, o governador trata Dengler com gentileza e fala inglês. Ele até oferece água a ele e não se incomoda com as explosões, já que o país de Laos é constantemente bombardeado todos os dias. No início, Dengler tenta esconder que é um oficial da marinha, dizendo que é alemão, mas o governador percebe que ele está mentindo. E Dengler tem que admitir a verdade, mostrando o passaporte americano que havia escondido na aba secreta de suas botas. Então o governador oferece a Dengler segurança e liberdade se ele aceitar assinar um documento que condena a América de ter causado uma guerra contra o povo lausiano. Quando Dengler se recusa a ir contra o seu país, ele é mandado embora para uma prisão. Depois, Dengler é gravemente ferido ao ser amarrado em um animal de fazenda e arrastado pelo chão por toda a aldeia. Em seguida, ele é amarrado de cabeça para baixo em uma árvore, onde eles continuam sacudindo-o, fazendo gritar. Por último, ele é colocado dentro de um poço e empurrado para
para baixo d'água repetidamente. Algumas horas depois, Dengler é levado a um campo de prisioneiros, onde tiram seus sapatos e o empurram para dentro de uma cabana para passar a noite lá com os pés presos em uma algema de madeira. Dengler pode ouvir vozes vindas de trás da parede, dizendo para ele não mexer com os guardas porque são perigosos demais. Na manhã seguinte, Dengler é libertado para andar pelo campo. Ele consegue conhecer seus companheiros de guerra e prisioneiros. YC, Priest e Proset são estrangeiros, enquanto De Bruyne e Marty são pilotos americanos. Porém, para o choque de Dengler, alguns deles estão lá por anos. De Bruyne leva Dengler para um passeio ao redor do campo de prisioneiros para conhecer os guardas locais, explicando que a melhor maneira de sobreviver é manter a cabeça baixa. Os prisioneiros podem ser livres para andar pelo campo pela manhã, mas à noite eles são mantidos dentro da cabana com as mãos algemadas umas às outras e os pés presos naquelas pesadas algemas de madeira. Pelo menos dentro da cabana eles podem conversar sem serem ouvidos pelos guardas. Dengler tenta convencer os prisioneiros a se juntarem a ele para criar um plano de fuga, mas eles dizem que é uma má ideia. Eles explicam que o intenso calor tropical na selva torna impossível para eles sobreviverem sem água, e a estação das chuvas ainda está a alguns meses de distância. Sem mencionar que, para evitar os guardas, eles deveriam partir à noite quando estão presos. Dengler não desiste e convence o grupo a ajudá-lo a conseguir um prego. Embora estejam céticos, eles seguem sua liderança e espalham-se pelo campo, fazendo com que os guardas os persigam, apenas para um guarda tolo ficar para trás, e Dengler fala amigavelmente com ele para distraí-lo, enquanto rouba o prego de uma viga. Mais tarde, na cabana, Dengler usa algumas pedras para modificar a ponta do prego, e então usa como ferramenta para abrir as algemas. Isso permite que os prisioneiros tenham um pouco de liberdade à noite, e agora eles finalmente acreditam na capacidade de Dengler de fazer um bom plano de fuga. Na manhã seguinte, jatos de combate voam sobre o campo de prisioneiros e irritam os guardas. Numa fúria de raiva, um dos guardas atira em Martin, mas por sorte a bala passa apenas de raspão sobre sua cabeça, mas deixa uma cicatriz. Então os guardas provocam os outros ameaçando atirar neles, mas apenas para rir do medo dos americanos. Com o passar dos dias, Dengler aprende mais sobre seus novos amigos, como o fato de que eles guardam um rótulo de lata de feijão apenas para se lembrar do cheiro. Eles também compartilham histórias de que por que se tornaram pilotos, mas uma noite De Bruyne diz que não acha que Dengler possa fazer um bom plano e ele acabará matando todos eles. Se Dengler ou qualquer outro ousar tentar fugir, De Bruyne gritará e alertará os guardas. No dia seguinte, um esquadrão de soldados vietnamitas passam pelo acampamento e verificam os prisioneiros em busca de qualquer informação que possa usar. Uma soldado feminina encontra um espelho de barbear de Dengler e ele a presenteia com alguns sorrisos. Depois ele diz aos outros que gostaria de não estar noivo e que não houvesse guerra para que ele pudesse encontrar aquela garota. De repente, um dos guardas está brincando com uma arma e perde o controle, que começa a atirar por todo lado. Enquanto todos correm para se abrigar, Dengler fica na mesa e olha para os poucos grãos de arroz que fica caídos de um prato, tendo uma ideia. Algumas semanas depois, os prisioneiros surpreendem Dengler cantando uma música de feliz aniversário, pois ele já está ali há um ano, dando a ele uma bebida que fizeram de insetos. Tocado pelo gesto de amizade, Dengler decide retribuir algo. Primeiro, ele revela que fez 2 facas rústicas de cascas de balas velhas, e os amigos que adivinharem quais mãos ele estavam poderiam ficar com elas. Em seguida, ele confessa que tem escondido um pouco de arroz todos os dias porque finalmente fez um novo plano. Dengler percebeu que os guardas deixam suas armas para trás quando saem para o intervalo do almoço. Então ele acha que eles deveriam roubar aquelas armas e usá-las para tomar o controle do campo de prisioneiros até que possam sinalizar para o resgate aos helicópteros dos Estados Unidos. Os prisioneiros concordam em executar o plano no dia 4 de julho, então significa que eles têm pouco mais de um mês. A partir de então, eles começam a observar os guardas para estudar suas rotinas, usando assim o pequeno espelho de Dengler através do telhado, e eles marcam as posições dos guardas e usam armas como madeira e pedra como soldados. Assim, memorizam cada um, e quando uma noite um guarda quase os pega em flagrante, eles fingem que está apenas jogando um jogo que inventaram. Conforme os dias passam, os prisioneiros notam que a comida está se tornando ainda mais escassa. Embora o pequeno guarda que Dengler havia feito amizade ainda lhe guarda um pequeno bolinho de arroz, eventualmente eles param de trazer comida de verdade e são servidos com uma tigela de vermes. De Bruyne diz que comerá seu arroz, mas Dengler o lembra de que ele tem um
prego. Então, se De Bruyn comer o arroz antes de fugirem, Dengler não o libertará das algemas para fugir com eles. E Dengler está tão convencido de que seu plano funcionará que ele não se importa de comer os vermes. Uma manhã, eles ouvem helicópteros passando, mas os guardas atiram no chão como um aviso para mantê-los quietos. Depois os guardas saem, Marty tem um colapso e Dengler promete que eles partirão em breve. Um dia, o IC ouve uma conversa entre os outros guardas. Como o IC pode falar a língua local, ele consegue traduzir e eles descobrem que os guardas planejam matar os prisioneiros e fazer parecer tentativa de fuga. Aparentemente, eles também estão cansados da falta de comida e querem finalmente voltar para suas próprias aldeias. E isso os faz decidir executar o plano no dia seguinte em vez de esperar a data original. Na manhã seguinte, os prisioneiros iniciam um plano e eles serão divididos em dois grupos. Dengler e Marty ficarão em um e De Bruyn com o resto do pessoal. Os dois grupos sairão em direções separadas e depois se encontrarão ao mesmo tempo na cozinha para dominar os guardas. Dengler sai da cabana primeiro e rapidamente coleta as armas que os guardas deixaram para trás. Depois as traz de volta ao grupo. Uma vez que todos estão armados, eles se dividem nos dois grupos, mas quando Dengler e Marty chegam à cozinha, eles são os únicos por lá, o que não é suficiente para dominar o grupo inteiro de soldados. Felizmente, eles pensam rápido e imediatamente atiram nos guardas, matando todos eles, exceto o pequeno amigo de Dengler, que permite que vá embora como agradecimento pelo arroz. Percebendo que não poderá ficar lá originalmente planejado, Dengler e Marty roubam o máximo de comida possível e fogem do campo. Assim que eles escapam, esbarram com De Bruyn e IC. E Dengler fica surpreso quando vê que os outros dois estão faltando, enquanto De Bruyn tem armas extras e sapatos. De Bruyn jura que é apenas uma coincidência. Então Dengler, desapontado, troca algumas munições pela machete de De Bruyn antes dos grupos partirem em direções opostas. Assim, Dengler e Marty fogem para a selva, tentando encontrar a liberdade através da Tailândia. Não demora muito, a estação de chuvas começa, então Dengler e Marty conseguem sobreviver com água e arroz. Quando param para um intervalo para o almoço, um deslizamento de terra os surpreendem. Arrasta eles ladeira abaixo, fazendo com que percam seu arroz. Após muita caminhada, eles finalmente chegam ao rio. E lembrando-se do vídeo, eles constroem uma jangada usando recursos da natureza. No início, eles flutuam perfeitamente seguros enquanto se escondem sobre as folhas, mas infelizmente a correnteza os leva na direção de algumas corredeiras que descem para uma cachoeira. Dengler e Marty percebem a tempo e nadam em direção à margem, deixando a jangada cair e ser destruída ao bater nas rochas. Muitos dias se passam enquanto a dupla continua a viajar pela selva, passando a maior parte do tempo molhados sobre a chuva constante. Uma tarde, eles descobrem que sobre suas roupas há um monte de sanguessugas e eles têm que removê-las dolorosamente, uma a uma sobre a pele. Algum tempo depois, eles descobrem um homem pescando perto, mas atirar poderia chamar a atenção dos soldados. Então, eles esperam silenciosamente o pescador ir embora, e isso faz com que eles percebam que estão carregando armas à toa. Então, eles as jogam no rio para livrar-se do peso extra. Durante esse tempo, eles encontram um sapato velho no chão, e Dengler deixa Marty ficar com ele, pois ele está frequentemente se sentindo fraco e cansado. Então, Dengler quer levantar seu ânimo de alguma forma. Após muita caminhada, a dupla encontra uma vila abandonada e para descansar. Nesse momento, alguns helicópteros dos Estados Unidos passam voando, mas não importa quando Dengler acena e grite, eles não vêm e vai embora. Martin começa a perder a razão, então Dengler diz para ele descansar, enquanto ele começa um fogo com uma técnica que aprendeu com os locais. Aproveita para queimar as cabanas para criar um grande sinal de fumaça para os helicópteros, só que infelizmente os americanos os confundem com o inimigo e atiram neles em vez disso. Então Dengler tem que correr para evitar a morte. Como os locais provavelmente viram a fumaça também, Dengler e Martin decidem partir antes de serem encontrados. Martin está muito fraco e Dengler precisa ajudá-lo a se movimentar. Então, no final, eles decidem se render na vila mais próxima. Eles mostram que não querem fazer mal e imploram por comida. No entanto, os aldeões não ficam felizes ao ver o inimigo e imediatamente matam Martin. Furioso, Dengler saca seu facão e tenta atacar os locais. Então, quando os aldeões recuam com medo, ele pega o sapato de Martin e foge. Os aldeões logo vêm atrás dele, mas Dengler consegue se esconder nos arbustos. À medida que os dias passam, o esgotamento e a fome começam a enlouquecer Dengler. Ele começa a ter alucinações do fantasma de Martin que está com ele. Dengler fica perto da margem do rio e sempre que vê
os locais, ele espera eles irem embora. Então ele rouba os restos de comida que eles deixam para trás. Em outros dias, ele caça animais, onde captura uma cobra para comê-la viva. Uma manhã, um avião de reconhecimento dos Estados Unidos passa voando pelo Laos. Então Dengler acena com uma folha enorme, como no vídeo. A princípio, o avião parece ignorá-lo, mas logo 2 helicópteros chegam e finalmente resgatam Dengler. Alguns locais veem o helicóptero e vão atacar, mas os soldados americanos rapidamente atiram neles e voam para longe. Um dos soldados confirma a identidade de Dengler e dá a ele uma barra de chocolate de presente. Quando chegam à base dos Estados Unidos, Dengler é enviado ao hospital para se recuperar. Como a missão havia sido classificada como sigilosa, ele é vigiado o tempo todo por 2 agentes da CIA, que não o deixam compartilhar sua história e tentam obter informações dele com perguntas repetitivas. Dengler está ansioso para voltar ao seu esquadrão original, mas a CIA não o deixa sair. Uma tarde, o esquadrão de Dengler aparece com um bolo de aniversário em um carrinho e uma carta da noiva de Dengler, fingindo que é aniversário dele. Os agentes da CIA aceitam dar-lhe alguns momentos sozinhos para comemorar e o esquadrão coloca seu plano em ação. Momentos depois, os agentes da CIA assistem o esquadrão deixar a base com o carrinho sem suspeitar de nada. Assim que saem, eles revelam que esconderam Dengler no carrinho e fazem embarcar em um helicóptero para finalmente deixar a base para trás. Algum tempo depois, Dengler finalmente volta ao seu amado navio e é recebido por toda a tripulação do navio que o esperavam com uma grande festa em homenagem à sua resistência e bravura para sobreviver. Após o resgate, Gister Dengler pediu baixa das forças aéreas e se tornou piloto de teste e ainda sobreviveu a mais 4 quedas de avião. Terminando assim O Sobrevivente, filme de guerra e drama de 2006. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui!